Os direitos políticos são direitos fundamentais do ser humano que lhe permitem participar diretamente da vida política de um país. Esses direitos são assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988, bem como pelos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, e garantem a participação na vida política através especialmente do sistema eleitoral. Meu nome é Paula Raíssa e ao lado dos estudantes Marina Braga, Vinícius Flávio, José Emanuel, Beatriz Bernardi e Eric Levi, apresentaremos os direitos políticos com ênfase na organização eleitoral, nos sistemas eleitorais, no voto e nas suas modalidades, na democracia representativa e na representação eleitoral. Agora a gente vai falar sobre o sistema eleitoral. Mas, primeiramente, o que seria um sistema eleitoral? É um conjunto de normas e critérios utilizados para eleger os nossos representantes. E os dois principais pilares desse sistema aqui no Brasil são a soberania popular e os direitos fundamentais. Então, um não pode sobressair sobre o outro. Então, deve sempre buscar esse equilíbrio em que a vontade popular seja atendida, sem que, para isso, uma minoria seja oprimida ou esquecida. E é esse equilíbrio que a nossa justiça eleitoral deve sempre buscar e atender. Sobre esses sistemas em si, existem 4 modalidades dele. O sistema majoritário, o sistema proporcional, distrital e misto. Só que o que mais importa pra gente aqui são os sistemas majoritário e proporcional, que são aqueles aplicados nas eleições aqui no Brasil. O sistema majoritário é aquele mais simples e mais conhecido pela população em geral, que é aquele utilizado nas eleições dos cargos do executivo, para presidente, governador, prefeito e senador. E nele ganha aquele candidato com o maior número de votos, ou seja, maioria nas urnas. E essa maioria é organizada de 2 formas que a gente vai entender agora. A organização de maioria relativa é aquela aplicada em municípios de até 200 mil eleitores, não habitantes, eleitores, e utilizada nas eleições do prefeito. Já a de maioria absoluta é aquela aplicada nas eleições que tem 2 turnos para presidente, governador e prefeito de municípios com mais de 200 mil eleitores. Bom, agora a gente vai falar sobre o sistema proporcional, que é aquele utilizado para eleger as vagas do legislativo, ou seja, deputados federais, estaduais e vereadores. E esse é um pouquinho mais complexo porque exige uma divisão aritmética das vagas. Então vamos supor, em um município com 300 mil habitantes, só 150 mil são votos válidos, ou seja, de 300 mil pessoas, tirando abstenções, votos nulos e em branco, sobraram 150 mil votos. E na Câmara de Vereadores existem 10 vagas. Então, nós vamos pegar esses 150 mil, dividir por 10, que no caso vai dar 15 mil. Ou seja, cada vereador precisa de no mínimo 15 mil votos para conseguir se eleger. E esses 150 mil se tratam do quociente eleitoral daquele município. E se um partido conseguiu 45 mil votos, ele vai ocupar 3 vagas na Câmara dos Vereadores. Ou seja, o quociente partidário desse partido coligação é 45 mil / 3 vagas. E esse sistema acaba se tornando mais interessante, pois permite a devida representação política respeitando a proporcionalidade e a necessidade de cada região onde o cidadão se encontra. Sobre a organização eleitoral no Brasil, ela é dividida em 4 entidades, que são o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Já o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira. Ele é responsável por coordenar e julgar recursos relacionados às eleições federais e estaduais, bem como monitorar o processo eleitoral, garantindo assim sua lisura e transparência. Ele é composto por 7 ministros escolhidos pelo Presidente da República com aprovação do Senado Federal. Já os Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs, são responsáveis por administrar as eleições nos estados brasileiros. São compostos por um juiz do Tribunal de Justiça Local e 2 desembargadores eleitos pela Assembleia Legislativa. Além disso, também é composto por 2 juízes escolhidos pelo TSE a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça. Já os juízes eleitorais têm como principal função garantir a ordem e a organização das eleições em uma determinada zona eleitoral. Eles são responsáveis por monitorar o cumprimento das leis eleitorais, registrar as candidaturas e garantir a integridade e a transparência das eleições. Enquanto isso, as juntas eleitorais são compostas por cidadãos nomeados pelo juiz eleitoral para atuar nos períodos das eleições. São responsáveis por auxiliar o juiz eleitoral na organização das mesas de votação, bem como na contagem de votos e na apuração dos resultados. E falando um pouco mais sobre a urna eletrônica é um dispositivo composto por hardware e software que funciona de maneira a realizar a coleta de votos nas eleições. O eleitor insere seu voto na urna através do teclado numérico ou da tela sensível ao toque, que é registrado em um dispositivo de armazenamento interno. Acompanhando a urna, tem uma impressora acoplada que realiza a impressão do boletim de urna, apresentando dados gerais sobre a eleição e as votações.
A segurança da urna é garantida através de uma série de medidas técnicas e operacionais, como a criptografia dos dados, o isolamento da urna em rede e o treinamento de mesários, além de auditorias da Justiça Eleitoral e da participação de entidades externas de fiscalização, garantindo assim a transparência no processo eleitoral brasileiro. Já as juntas eleitorais são compostas por cidadãos nomeados pelo juiz eleitoral para atuar no período das eleições. São responsáveis por auxiliar o juiz eleitoral na organização das mesas de votação, bem como na contagem de votos e na apuração dos resultados. Com relação aos procedimentos necessários para votar, a pessoa deve primeiramente se certificar que está com o título eleitoral em dia, ou seja, sem nenhuma pendência junto à Justiça Eleitoral, e também precisa levar um documento de identificação com foto para poder votar, como carteira de identidade, cadeira de motorista, passaporte, etc. Já no dia da votação, a pessoa tem que se dirigir ao local de votação indicado no título eleitoral, onde irá fornecer seus dados pessoais para os mesários que estarão no local. Em seguida, será encaminhada para a cabine de votação, onde poderá escolher seus candidatos utilizando uma urna eletrônica. Voto. Em 1824 foi estabelecida a nossa primeira Constituição, e nela foi dita que apenas homens acima de 25 anos e com determinados tipos de cargo poderiam votar. Assim, só esse tipo de pessoa poderia se fazer ser ouvida através dessa ação. Mulheres, menores de idade, membros do clero e até soldados de baixa patente não tinham esse direito. E, inclusive, em 1881 ficou estabelecido que pessoas analfabetas não tinham esse direito. E isso se manteve até a nossa Constituição atual de 88, no caso a Constituição Cidadã. Após a proclamação da República, ficou estabelecido que homens acima de 21 anos e independente de renda poderiam participar. E uma curiosidade é que nessa Constituição ficou estabelecido que pessoas em situação de rua não tinham direito ao voto, o que dizia respeito sobretudo aos escravos, pois eram eles que não tinham moradia nem trabalho e eram analfabetos. E na época da República houve menos participação popular do que no auge do Império. Em 1930, após a Revolução de Getúlio Vargas, começou-se a mudar um pouco o panorama do voto. As mulheres conseguiram acesso a ele e, inclusive, após a queda de Getúlio Vargas em 45, com a Constituição de 46, ficou estabelecida a universalização do voto entre homens e mulheres. No entanto, a democracia brasileira mais uma vez foi atingida por um golpe, no caso o golpe de 64, onde foi se perdendo o direito de escolha entre governadores, senadores e etc. Então foi só após a redemocratização, em 88, que os brasileiros começaram a ter de fato as suas escolhas fortificadas através de uma Constituição, puderam escolher seus representantes. Nas novas leis estabeleceram eleições para todos os cargos e que homens e mulheres poderiam votar, inclusive analfabetos, o que não acontecia desde o século XIX. Bom, eu vou falar sobre a modalidade de voto. Existem diversas modalidades, cada uma com sua particularidade e forma de exercício. Bom, dentre essas modalidades eu posso citar o voto direto, que é quando o eleitor vai até uma urna eletrônica ou cédula votar no seu candidato ou então no partido da sua preferência. Tem também o voto obrigatório, ou seja, o voto é obrigatório por lei, como aqui no Brasil. O eleitor ele precisa comparecer até uma urna eletrônica e votar. Caso não, ele recebe uma multa ou então outras sanções. Em outros países, o voto ele é facultativo, ou seja, o cidadão que escolhe se quer ou não exercer o seu direito ao voto. Já o voto nulo é quando, por algum motivo, o voto é anulado, seja por rasuras ou marcações indevidas na cédula. E esses votos, eles não são contabilizados para nem partido ou então candidato, ele é praticamente anulado. O voto em branco é quando o eleitor ele não escolhe nenhum partido e nenhum candidato, deixando assim uma opção de desinteresse. Durante a República Velha, teve também o voto cabresto, que é uma prática bastante desonesta e até hoje existe, principalmente em interiores, cidades pequenas. Ou seja, os candidatos ou partidos, eles compravam votos dos eleitores através de empregos, dinheiros ou outras vantagens, fazendo assim uma forma bastante desonesta. E durante isso, houve uma implementação do voto secreto, onde os eleitores, cidadãos, eles teve mais autonomia e liberdade na hora de votar. O que é a democracia representativa? A democracia representativa é o sistema político em que o povo delega o seu poder de decisão a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, que serão seus representantes, tomarão as decisões pelo todo. A democracia representativa está baseada em princípios. Entre eles está a observância da Constituição, o voto universal, mandatos eletivos com temporalidade definida.
Numa democracia representativa, normalmente o instrumento mais utilizado é o voto, sendo cada cidadão capaz de escolher quem irá representar, quem irá ocupar os cargos eletivos. A cidadania, portanto, é exercida em grande parte pelo voto universal, onde cada cidadão pode exercer seu direito independentemente da sua cor, do seu gênero, da sua idade ou da sua escolaridade. O seu voto vai para um representante, pessoa que irá levar as propostas e discussões da sociedade para as casas de deliberação. Esse representante irá ocupar funções do poder executivo ou legislativo e lá fará parte da administração do maquinário público, sendo capaz de promover políticas públicas, promover obras, promover e executar leis. Sendo assim, o grande problema desse sistema político está na legitimidade, pois os representantes podem ter a oportunidade de utilizar o seu poder para benefício próprio deles mesmos ou de pessoas que estão a eles ligadas. Nesse contexto atualmente que se discute a democracia participativa, na intenção de resolver esse problema. Dessa forma, há uma integração maior de diferentes grupos sociais e movimentos sociais numa mesma sociedade e dessa forma faz com que as questões sejam ouvidas e que finalmente sejam criadas ações que supram as necessidades de todos. A representação popular eleitoral é a forma mais eficaz de fazer valer a vontade do povo em relação ao governo. É por meio dela que o cidadão exerce o seu direito à escolha, manifestando a sua opinião e seu apoio a determinados candidatos, partidos ou ideias. Ao votar, as pessoas influenciam diretamente nas decisões políticas, e isso significa que é de extrema importância que todos os cidadãos eleitores sejam responsáveis e informados sobre as questões que estão em jogo. É necessário que as pessoas compreendam a importância da participação em eleições para que possam fazer escolhas sempre conscientes e responsáveis. Além disso, a participação popular na eleição não se limita ao dia da votação. A fim de promover a conscientização sobre o processo eleitoral, os cidadãos devem ainda participar de atividades que busquem manter a integridade do processo eleitoral. Isso pode incluir trabalhar para aprimorar o sistema do voto, monitorar ações suspeitas de fraudes, denunciar atividades ilegais e participar de marchas, manifestações, protestos, petições, entre outras atividades. A representação popular em uma democracia também é importante para o desenvolvimento econômico da nação. Ela ajuda a garantir que os governos estejam comprometidos com a criação de políticas econômicas que promovam o crescimento da economia e a redução da pobreza. Além disso, os cidadãos podem ajudar a desenvolver políticas que reduzam as desigualdades econômicas e melhorem a qualidade de vida de todos. Afinal, é importante que os governos estejam sempre comprometidos com os direitos dos cidadãos e que eles estejam dispostos a ouvir as opiniões de todos e considerar as preocupações da população. O governo do Brasil tem incentivado tal representação popular através de diversas medidas, como campanhas educativas, programas de conscientização, iniciativas para promover a participação jovem e a implementação de novas tecnologias para facilitar o processo de votação. Além disso, o governo tem trabalhado em parceria com organizações civis e grupos sociais para aprofundar a discussão sobre a importância da questão participativa e também tem promovido iniciativas para tornar mais acessíveis as urnas eletrônicas para garantir que os cidadãos possam exercer seu direito e votar com segurança e confiança também. Em suma, para que uma democracia funcione de forma eficaz, os cidadãos precisam estar comprometidos com o processo eleitoral e participar ativamente. A participação popular eleitoral é, portanto, um direito fundamental e um meio para o desenvolvimento de uma democracia justa e inclusiva. É preciso que esse direito seja respeitado e estimulado para que a população possa se manifestar e influenciar nas decisões políticas. É imprescindível que haja acesso a informações relevantes, que todos os cidadãos tenham o mesmo direito de votar e que as leis eleitorais sejam aprimoradas para que todos possam exercer o seu direito de forma livre e consciente.